Empreender é muito mais do que gerar resultado, é construir segurança, visão e estratégia. Muito prazer, me chamo Matheus Bulegon, sou consultor de negócios, especialista em gestão, processos e vendas. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante: segurança pessoal, patrimonial e inteligência financeira. Eu me chamo Rômulo Vargas, sou advogado trabalhista empresarial e implemento programas de compliance nas empresas. E nada melhor do que contarmos com a presença de um especialista em mercado securitário. Aquela pessoa que cuida da gestão financeira de um futuro bem planejado, seja você pessoa física ou então para a sua empresa. Romário Scherer, chega para cá, seja bem-vindo ao DNA Empresarial. E hoje estamos recebendo aqui o Romário Scherer, um especialista aí em ativos securitários, né, Romário? O Romário trabalha nesse segmento há algum tempo e hoje, mais do que nunca, se torna evidente a necessidade de um planejamento financeiro a longo prazo, que é justamente, Romário, uma objeção que nós brasileiros temos em relação a essa cultura, mas que agora vem mudando bastante, né, com as novas questões, novas tendências. É muito importante ter esse planejamento. Seja bem-vindo, conta um pouquinho da tua trajetória para nós e como você começou nesse segmento aí. Rômulo, muito obrigado pela oportunidade, Matheus, também pelo convite. É um prazer estar falando aqui com vocês sobre esse tema tão importante e latente que é o planejamento patrimonial e financeiro, não só das pessoas físicas, mas também das empresas. Então, eu, Romário Scherer, sou empresário do mercado de seguros, atuando mais precisamente como corretor Life Planner da Prudential, empresa consolidada, seguradora aí que atua há mais de 150 anos no mercado. Rômulo, falar sobre seguros, a gente aqui no Brasil ainda tem essa dificuldade em relação à cultura. Quando a gente traz essas oportunidades, principalmente do mercado externo, aonde que temos lá fora uma cultura com mais de 50% das pessoas que pensam no seu planejamento e especialmente na sua proteção financeira. Então, hoje vai ser um prazer enorme aqui estar conversando um pouco mais sobre esse assunto tão importante para a nossa sociedade brasileira. E Romário, a gente imagina que seja um desafio, justamente por esses números que tu trouxe, né, da falta de consciência, talvez. Como que tu trabalha essa conscientização dos teus clientes ou dos teus potenciais clientes, né, para mostrar para eles a importância, então, de ter esse planejamento financeiro a longo prazo? Matheus, o desafio maior da nossa atividade hoje é elevar a consciência das pessoas para falar sobre esse tema, em especial sobre esse assunto. Muitas pessoas e muitas famílias brasileiras, e aí, né, nós temos dados, números, nada melhor do que isso. Atualmente no Brasil, 17% da população apenas tem um seguro de vida. Desses 17%, 8% um seguro de vida personalizado, pensado realmente para uma proteção financeira adequada e personalizada para a sua realidade. Então, dentro desse trabalho, o maior desafio que a gente encontra hoje realmente é elevar o nível de consciência dessas pessoas para falar de novo sobre esse tema tão importante. Por quê? Porque esse recurso ele vai voltar para a sociedade. E muitas pessoas, né, Romário, enxergam ainda, por vezes, o seguro como um custo, né, e não como um investimento para que lá no futuro possa ter uma segurança, possa ter eventualmente algum retorno, né? Exatamente. Como eu bem falei aqui na abertura da nossa fala, é a cultura americana, né, instalada, que a gente tem lá, quando nasce um americano, e especialmente, antes mesmo de registrar o filho, o primeiro passo da família é fazer um seguro de vida. E esse processo tende a ter um crescimento devido ao quê? As questões climáticas e também ocorrências que a gente tem aqui no Brasil. As pessoas estão tendendo mais à conscientização, em especial da proteção e do planejamento. Então, a gente acredita que levando essa oportunidade para as pessoas e levando essa matéria tão importante, quando a gente tem a oportunidade de falar, não esperar o problema acontecer.
tomar a atitude, sim, uma decisão inteligente de forma antecipada. Perfeito. Perfeito. E Romário, a gente sabe, tu como um expert, né, no assunto, para as pessoas entenderem melhor como é que funciona esse trabalho. Você faz uma leitura, né, do perfil, porque cada pessoa tem um perfil, tem um modo de economizar dinheiro, tem um modo de controlar finanças, às vezes faz pessoalmente, contrata alguém para fazer isso. Como é que você faz essa leitura para encontrar um melhor planejamento para cada pessoa? Porque eu sei que é um trabalho muito personalizado, vai muito do perfil de cada um, como eu falei aqui no início. Então, como é que você, para que as pessoas possam entender? Isso se estende também só à pessoa física, à empresa, à família, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais de que forma você desenvolve isso. Rômulo, excelente a tua pergunta, porque as pessoas ainda não têm esse conhecimento, então cabe a gente a levar essa informação. E justamente levando essa informação que a gente faz essa identificação numa reunião de abordagem, né, geralmente com o empresário, porque o nosso produto ele atende tanto a pessoa física quanto a questão familiar, mas também as questões empresariais. Então, dentro desse processo, numa primeira abordagem, numa reunião de investigação, que a gente levanta as necessidades. Entendendo a necessidade de cada empresa, de cada negócio, de cada família, a gente consegue direcionar o nosso planejamento. Por quê? Antes de começar, a gente precisa, de fato, entender o que esse empresário já possui para que a gente possa oferecer o produto adequado à realidade dele. Tem limite de idade? Existe algum tempo mais apropriado para começar? Claro, quanto antes melhor é isso. Mas para aquela pessoa que nunca pensou nisso, que está nos assistindo aqui agora, que já está aí, digamos, no 40 a mais, né, falando assim, 50 anos, há também essa possibilidade? Ela consegue fazer um planejamento seguro e eficaz? Sim, existe uma regra muito importante hoje dentro da companhia, que para poder contratar um seguro de vida, em especial da Prudential, é necessário ter saúde. E são duas coisas na vida que a gente não controla. Além das questões climáticas, a gente também não consegue controlar a nossa saúde. Então, o momento ideal para fazer a contratação, sim, é quando somos novos, temos saúde, mas temos uma idade limite de contratação hoje até os 75 anos de idade. Mas lembrando novamente, a importância aqui é a saúde. Na visão de vocês hoje, agora eu quero devolver com uma pergunta importante. Dinheiro compra ou não compra saúde? É verdade. É um questionamento que a gente faz todo dia aí, né? Ele dá acesso, muitas vezes, a recursos que possam nos ajudar a gente resolver algum problema de saúde. Agora, comprar a saúde, eu acho que já é talvez um pouco mais complexo, né? Perfeito, Matheus. E vou devolver com mais uma pergunta, fazendo uma provocação agora aqui para vocês. A vida de vocês, ela tem preço ou ela tem valor? Tem valor, né? E vai muito além disso, né? Porque além da nossa vida existem pessoas que dependem da gente, que na nossa falta ou na nossa impossibilidade temporária precisam, né, se prover, ter recursos financeiros. E é uma coisa que às vezes quando a gente para pensar chega a ser até um pouco impactante, né? Puxa, e se eu tivesse que parar agora, como é que a minha família ia... E não só pessoas, né, Romulo? Negócios também que muitas vezes dependem exatamente da gente na frente do negócio. Como fica isso? E Romário, antes de finalizar esse primeiro bloco, conta para a audiência algum case prático, alguma situação onde você viu que esse planejamento, essa proteção financeira de fato, obviamente sem precisar citar nomes, se não quiser citar o que aconteceu especificamente, mas para a audiência entender, olha, esse é um case real, onde uma pessoa que teve esse planejamento, ela pôde ficar mais tranquila, teve mais conforto depois para poder cuidar de alguma situação específica de saúde, algum case real assim que tu entenda que dentro da tua carteira fez todo sentido a pessoa ter tomado essa decisão no passado. Matheus, nada melhor do que na prática, né? A gente vivenciar e poder levar para o cliente aquilo que quando a gente sentou, Rômulo, com o cliente, identificando a necessidade, a gente poder entregar para ele. E foi o meu primeiro cliente, especificamente falando, 2 dias após assinar o contrato com a companhia. Atualmente ele atua como um construtor, então trabalhando com as suas mãos, a sua atividade principal, atuando como um pedreiro, e ele, na sua jornada semanal, na sua atividade física, jogando seu futebol,
Assinamos na segunda-feira, meio-dia, na quarta-feira à noite, ele teve um imprevisto. Como todos nós sabemos, os imprevistos fazem parte da nossa rotina e muitas vezes nós não conseguimos ter uma previsão de quando de fato isso vai acontecer. Então, nesse jogo de futebol, ele teve uma fratura no seu braço, tendo a fratura na rádio e na urla, no seu antebraço, fazendo com que ele tivesse que passar por um procedimento cirúrgico, parando assim a sua vida produtiva. Rômulo colocou aqui para a gente a importância, né? Ele como pilar financeiro, 2 filhos, esposa cuidando dos filhos em casa. Sem recurso. Sem recurso, 3 meses sem faturamento. Então, naquele momento, quem trouxe a tranquilidade financeira, principalmente pelo fato de que a conta de água, luz, internet, os boletos a vida toda. Os boletos continuam vindo, batendo na nossa porta. E eles não querem saber se você está machucado, se você teve um imprevisto, nada disso, né? Os compromissos continuam. Então, naquele momento, a gente conseguiu levar a indenização para poder auxiliar, em especial, a proteção financeira. Por mais que esse cliente já teve um planejamento, ele tinha uma reserva financeira, mas quem protegeu de fato e deu a tranquilidade necessária foi o seguro de vida, bem construído, bem personalizado, feito para aquilo que ele realmente precisava. Excelente, Romário. A gente vai encerrando o primeiro bloco. Eu vou chamar agora um quadro muito especial que a gente tem em todos os programas do DNA Empresarial. A gente vai ter um momento, um quadro chamado A Pílula do Conhecimento. E hoje, esses insights, a Pílula do Conhecimento, é com meu colega Rômulo Vargas. Agora, no dia 26 de maio, entra em vigor a nova regulamentação da NR1, onde todas as empresas que possuam colaboradores CLT serão obrigadas a implementar canais de comunicação com seus colaboradores, programas para evitar e mitigar toda e qualquer situação que possa causar danos psicológicos aos seus funcionários. Ou seja, não basta mais estar tudo certo. É preciso que a empresa comprove que ela faz pesquisa de clima organizacional, que ela possui uma ouvidoria ou um canal de denúncias e que ela proporciona treinamentos corporativos de conscientização, eliminando assim toda e qualquer situação que possa causar algum tipo de prejuízo psicológico para os seus colaboradores. Voltando então aqui com o Romário, a gente está procurando abordar esse tema tão importante e que cada vez mais vem se inserindo dentro da cultura do brasileiro, que sempre teve uma resistência, né, Romário, em relação a isso. Mas a gente sabe que a venda é um desafio diário, que as pessoas precisam ter essa pessoalidade para adquirir um produto ou um serviço, isso é fundamental, mas mesmo assim, eu vendo, o Matheus vende, tu mais do que nunca também vende, Romário. Quais são as principais objeções que você encontra ainda hoje para fazer essa entrega de excelência aí que é o produto do securitário? Rômulo, hoje a principal objeção é as pessoas não quererem falar sobre esse assunto. E não falar sobre esse assunto não vai resolver esse problema. Não vai acontecer comigo, é bobagem, dinheiro posto fora. Então, o que nós temos é uma certeza que um dia vai acontecer. Então, o quanto antes nós iniciarmos essa mensagem, essa comunicação de uma forma aonde que nós conseguimos construir com o cliente, de novo, ele vai parar para pensar sobre esse assunto quando acontecer, com ele, com a família, ou com a empresa, ou com o sócio. Já pode ser tarde demais, né? E aí muitas vezes é tarde demais. Então, em especial hoje, a importância de falar sobre esse assunto, trazer para a realidade, trazer o problema para a mesa, para que a gente possa de fato resolver e ter uma solução adequada. Porque sempre existem várias alternativas no mercado. E o seguro nada mais é do que uma das alternativas mais eficazes e imediatas, trazendo novamente dormir tranquilo, né, uma tranquilidade para a empresa, para o negócio, em especial para a família. Perfeito. Romário, hoje se fala muito em propósito, né? Eu que te conheço já há algum tempo, sei que tu tens uma carreira conectada a esse segmento financeiro já há mais tempo.
E qual é o legado que tu pretende construir a partir desse teu trabalho que tu vem fazendo agora, que é muito específico, muito personalizado, muito um a um, né? Qual que é esse legado que tu pretende hoje deixar a partir do teu trabalho? Matheus, essa pergunta ela é muito interessante e, novamente, é mudar a realidade da nossa sociedade, em especial das pessoas. Poder proteger a vida da minha esposa, dos meus filhos, da minha mãe e do meu pai, não tem preço. E poder levar isso para as pessoas, essa oportunidade, de novo, de poder proteger aquilo que é mais importante na vida delas, ou no contexto da vida delas, para mim, isso realmente não tem preço. Isso tem valor. Então, dentro desse trabalho, eu acredito que eu encontrei um propósito muito forte de realmente poder proteger a vida das pessoas. E, de fato, é esse legado que a gente quer deixar. Como o Rômulo falou aqui, é um planejamento de longo prazo. Então, a gente acompanha esse crescimento, esse desenvolvimento, as etapas mais importantes das pessoas, das famílias e das empresas. E o nosso trabalho é não somente a venda, e sim um acompanhamento efetivo, com cuidado e com aquilo que a família realmente precisa, o empresário ele realmente precisa. Pelo fato dele estar sempre com muita informação, questões estratégicas, às vezes pontuais na empresa para resolver, cabe a gente levar essa matéria para a mesa, esse problema para a mesa, para a gente poder levar a solução adequada e, de novo, deixar um legado para todas essas pessoas. Excelente, pessoal. Para você que ainda não prioriza isso, né, que não tem essa mentalidade, nunca é tarde, como o Romário bem colocou aqui. A gente vai encerrar o segundo bloco e no terceiro começamos com o nosso radar de tendências, onde o Matheus, que tem uma relação muito estreita com o empreendedorismo, vai trazer sempre aqui insights primorosos que você não pode perder. Se você tem um pequeno ou médio negócio e está com dificuldade para gerenciar o teu negócio, foque em vendas e marketing. Vender resolve todos os problemas que você pode ter. Claro, precisamos também olhar para a gestão dos processos, para a oportunidade de redução de custo, mas dedique, você empresário que está nos assistindo agora, coloque 70% a 80% da energia de vocês em vendas e marketing. Vender vai resolver os teus problemas. E para isso, hoje o Radar de Tendências traz a importância de você começar a entender sobre inteligência artificial. A inteligência artificial ela vem para somar, ela vem para trazer novas alternativas, ampliar canais de vendas e eu tenho certeza que você pesquisando, você conseguindo encontrar uma inteligência artificial que possa acelerar os seus resultados, você vai ter prosperidade no teu negócio. Voltando então aqui, pessoal, no nosso último bloco, a gente sabe que historicamente o Brasil vive crises institucionais, políticas, em todos os segmentos da sociedade. Isso não é saudável para a economia, para o desenvolvimento de negócios, não traz aquela tranquilidade, né, que a gente mereceria e até deveria ter, né, Romário? E nós tivemos um caso emblemático há muitos anos atrás, no governo Collor, em que houve aquele confisco nas poupanças, né? Eu acredito que muitas pessoas que estão nos acompanhando aqui se recordam, foi realmente um momento muito traumático. Então, uma objeção que eu acredito que tu deva encontrar é a ideia de colocar um dinheiro numa empresa que não é brasileira, por exemplo, e de ter medo, eventualmente, que isso não volte mais, ou então de investir aqui mesmo no Brasil e de repente, ver todo esse esforço ir por água abaixo. É mito ou é verdade? Isso é possível, não é mais? Qual é a palavra tranquilizadora que você pode trazer para a nossa audiência em relação a esse pensamento que eu sei que existe, né, e não teria como ser diferente? Rômulo, é mito justamente pela nossa emenda constitucional, né? Temos hoje uma segurança financeira e jurídica também, não dependendo especificamente só da operação brasileira, né? Justamente pelo fato da
seguradora também ter essa operação em mais de 50 países, tendo essa estrutura. São quantos anos mesmo? 150 anos. Nada que tenha 150 anos de história. É algo perecível, digamos Numa assim. empresa que realmente traz hoje, dentro do mercado financeiro, é a 13ª empresa no mundo que possui mais recursos sobre a sua gestão. Então, novamente, trazendo a tranquilidade, a coerência e respeitando toda a emenda constitucional brasileira, em especial o seguro de vida. Aqui um dado muito importante para você, empresário, que nos últimos 100 anos de história nós não tivemos uma sequer alteração na legislação do seguro de vida. Então, trazendo novamente para a mesa essa tranquilidade, essa coerência e de um produto de extrema importância e relevância dentro do planejamento financeiro. Legal. E, Romário, começar o quanto antes, né? Como a gente estava falando, iniciar o planejamento financeiro, buscar essas informações para que você em casa possa entender como funciona todo esse projeto, então, de inteligência financeira, para que você hoje consiga plantar o que você vai colher no futuro. E, Romário, eu imagino que tem muitas pessoas que tenham se interessado por esse assunto e não saibam por onde começar, né? E temos aqui, então, um especialista. Eu gostaria que tu contasse um pouquinho quais são os canais, por onde as pessoas podem te encontrar ou encontrar opções como essas aí no mercado. Matheus, nas redes sociais, hoje lá, Romário_Scherer, né, no Instagram, consegue acessar a minha página e também já ter acesso às informações, me colocando aí à disposição para trabalhar justamente esse tema tão importante. Porque viemos de uma cultura onde que os nossos pais traziam para a gente: poxa filho, não mexe no dinheiro, porque o dinheiro ele é sujo. Então a gente precisa mudar essa cultura. A educação financeira, acredito, a extrema importância dela estar na escola, para que a gente possa trabalhar e ter dentro de um planejamento onde que eu aloco hoje 70% dos recursos que a gente recebe de uma receita bruta em um padrão de vida, 20% com investimentos, numa previdência, num consórcio, num planejamento imobiliário, pensando a longo prazo, e 10% numa proteção financeira adequada, para que numa eventualidade, Rômulo e Matheus, tenha o seguro sustentando toda essa estrutura. E essa matemática toda, e falo por conhecimento próprio, porque também sou cliente do Romário e da Prudential. Da Prudential também. E posso afirmar para vocês que lá no passado, em não tendo conhecimento, a partir do momento que o Romário me ajudou a fazer essa construção, um outro horizonte se abriu, né, Romulo? E a gente entende um pouco mais sobre não só a importância, mas a relevância disso que pode ter na nossa vida. Agora a gente, para fechar, Romário, preparou uma surpresa muito especial. A gente tem um momento que a gente chama de hot seat, onde literalmente a gente bota o convidado na berlinda. Na parede, né? Não tem tempo para pensar muito, é resposta rápida aí conforme a tua vivência, a tua percepção. Então a gente vai fazer aí esse bate-bola, né, Matheus? Não está preparado, a gente vai lançar palavras aqui, Romário, a gente gostaria que tu trouxesse para nós, em uma ou em algumas palavras, aquilo que te vem na mente, para a gente entender um pouquinho mais e a audiência conhecer também um pouquinho mais da tua forma de pensar. Vamos lá então, Romário. Fracasso. Demorar para começar. Dinheiro. Resiliência. Família. Propósito. Coragem. Atitude. Propósito. Muita atitude. Estamos com o papel e a caneta na mão. E o que eu não consigo fazer por vocês? É assinar o documento. Então, se a gente fala de propósito, se a gente fala de legado, a gente precisa ter atitude. Na vida, para finalizar aqui, eu digo que são 3 escolhas que a gente tem. A gente ignorar esse risco, fazer de conta com que ele não exista. A gente gosta muitas vezes de transferir essa responsabilidade. Ou a terceira e última opção é a gente assumir e ter a atitude de realmente colocar isso como uma prioridade. Responsabilidade, né, Roberto? Que é o que é mais importante, né, Romário? Com certeza. Exatamente. Fechamento com chave de ouro, né, Romário? Exatamente. Romário, muito obrigado pelo teu tempo. A gente queria te agradecer imensamente por compartilhar um pouquinho conosco e com a audiência de casa um pouco mais sobre esse universo financeiro que, de uma certa forma, é complexo, é um assunto novo, como tu disseste, é uma
parcela muito pequena ainda da população que tem acesso a esse tipo de produto, até por falta de conhecimento, e eu tenho certeza que esse programa vai ajudar a elevar o nível de consciência, é mais uma ferramenta que a gente está trazendo. Então, te agradecemos imensamente. E é isso, né, Romulo? E por todas as razões, né, por tudo que foi falado aqui, a gente entende um pouco melhor, para quem ainda não conseguiu elevar a sua consciência em relação à importância de ter essa proteção patrimonial, esse planejamento. Pessoal, nada que não seja duradouro e eficaz se faz num curto espaço de tempo. É preciso fazer as coisas, né, se construírem, se perpetuarem para que a gente tenha um resultado sólido e efetivo. Então, é um pouco do que o Romário trouxe aqui, é um pouco do que eu e o Matheus conversamos aqui com vocês, e assim será em todos os demais episódios, né, Matheus? Sempre trazendo conteúdos de valor, que eu tenho certeza que vão agregar na vida de vocês, que venham outros tantos. Romário, mais uma vez, muito obrigado pelas informações valiosas. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Até mais, até o próximo DNA Empresarial.